Amém? Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 16, e eu quero ler aos irmãos, ou com os irmãos, aquele que considero um dos textos mais difíceis de interpretação da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Quando eu ler o texto, você vai perceber a dificuldade de entender e de interpretar esse texto. São 13 versículos e eu quero pedir que você preste bastante atenção. Na minha opinião, é um dos textos mais difíceis. Diz assim a partir do versículo 1: Jesus disse aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão. Trabalhar na terra eu não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Em algumas traduções está em denários. 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro devedor: e você, quanto deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão o elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Vamos começar de novo do versículo 3. O administrador então se pôs a pensar: que farei, agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então disse o administrador: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esse texto. Muito obrigado pela Bíblia, a palavra do Senhor. E, ó Deus, nessa hora nós pedimos, ó Deus, discernimento, sabedoria, mas principalmente iluminação do Espírito Santo do Senhor sobre cada um de nós. Toca-nos, ó Deus, com a Tua palavra, não para que nos tornemos conhecedores, mas que estejamos prontos, ó Deus, a executá-la, e que, ó Deus, a interpretação desta noite
possa produzir em nós uma ardente expectativa que nos encoraje, ó Deus, a fazer a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus está com eles contando a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas. E eles estão atentos ouvindo a parábola do filho pródigo. Jesus fala de um jovem, de um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço pede a parte da herança, vai para um lugar distante, gasta tudo que tem, e aí acabou a riqueza que ele possuía, ele vai procurar um emprego. Consegue um emprego para apacentar, cuidar dos porcos, e judeu não podia se aproximar de um porco que se tornava imundo. E ele vai, então, Jesus está dizendo, vai se tornar imundo para a sua religião, para a sua família, não é digno mais da convivência, deveria passar por um tempo e um ritual de limpeza, de purificação, para que ele voltasse a ter contato com a família dele. E Jesus está dizendo, ele é indigno de estar com a família, e ele então se arrepende, ele quer voltar para a casa do pai, ele percebe o que ele está vivendo, que na casa do pai é uma riqueza que ficou, que não se extinguiu, que não acabou, e ele quer voltar para a casa do pai, porque ele não possui mais a riqueza que ele possuía, o dinheiro que ele possuía, a sua riqueza terminou, mas na casa do pai ainda havia riqueza. E ele quer voltar para a casa do pai, ele é indigno, ele está imundo, ele precisa passar por uma purificação, mas mesmo sem passar por essa purificação, sujo, quando ele resolve voltar, diz a Bíblia que o pai, Jesus, que o pai o abraça e o recebe. Então fica bem clara que a riqueza do filho pródigo se perdeu completamente, a riqueza que ele possuía, e que ele depende exclusivamente da riqueza do pai. E os seus interlocutores estão pensando no que Jesus falou, eles estão refletindo acerca desta riqueza, e Jesus joga como se fosse uma bomba agora essa parábola que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 16. Jesus diz, um certo administrador, ele estava roubando o seu patrão. Ele ia até os devedores, o seu patrão sendo credor, ele ia até os devedores, ele quem recebia, mas ele estava desviando dinheiro da riqueza do patrão para si mesmo. E aí o patrão descobre que o administrador está retirando da riqueza, não dos devedores, mas está roubando da riqueza do patrão, que é o próprio pai também, ou o próprio Deus. E aí o que faz o patrão, o que faz o dono da riqueza, chama o administrador e diz a ele, olha, o que é que você está fazendo? Eu tomei conhecimento que você está me roubando, está desviando dinheiro, e você não pode mais trabalhar para mim, você está demitido, você será demitido, você não vai mais trabalhar para mim. E aí sai esse administrador, que administrava a riqueza não sua mesma, mas do seu patrão, do seu senhor, e ele sai pensativo, o que é que eu vou fazer? Já sei o que é que eu vou fazer, eu vou procurar os devedores. Foi até o primeiro e disse, quanto você deve ao meu patrão? Ele disse, 100 barris de azeite. Disse, senta aí, risque essa fichinha e escreve aí que você só deve 50. Você vai me dar os outros 50. Nós vamos fazer um acordo entre nós dois e você só vai pagar ao meu patrão 50 barris de azeite. Foi até o outro, disse Jesus, chegou lá e disse, quantas sacas de trigo você deve? Disse, eu devo 100. Pega aí a notinha, pega a ficha e escreve 80. De hoje em diante você só tem que pagar 80. E aí Jesus diz o que me intriga mais nesse texto, que o patrão, percebendo essa situação, elogiou o administrador. Elogiou o administrador e disse, os filhos deste mundo, essa geração,
é muito mais esperta do que os filhos da luz, aqueles que são do reino de Deus. Digo a vocês que façam a mesma coisa. Usem a riqueza deste mundo, a riqueza ilícita, o texto diz, para que vocês possam granjear, fazer amigos neste mundo, para que não falte lugar para vocês nos tabernáculos eternos. E aí isso dá um nó na cabeça da gente, porque como que Jesus pode dizer a alguém que está fazendo uma coisa errada, roubando, dizer a nós, façam o mesmo, e usem esta riqueza para fazer amigo, porque quando faltar a riqueza deste mundo, não faltará a você um lugar no tabernáculo eterno. Parece que há aqui uma divergência. E aí você leia o texto juntamente comigo, procure entendê-lo juntamente comigo. Em primeiro lugar, para que você possa entender o elogio do patrão. Quando ele procura o devedor e diz a ele, quanto você deve ao meu patrão? E ele diz, eu devo 100 barris de azeite. Se você pegar o texto original, as primeiras traduções Ferreira de Almeida, você vai ver que dá aí 20 meses de trabalho mais ou menos, mais de 500 denários. Mas quando ele procura o devedor e ele diz, quanto você deve? Ele diz, eu devo 100 barris de azeite. Na verdade, ele diz, escreve aí 50. Só que os outros 50 que ele deixou de encaminhar ao patrão é do patrão. Aquilo que ele abriu mão como administrador para favorecer em determinada circunstância, ele está negociando aquilo que é do reino de Deus. Ele não está se valendo de coisa que seja sua para beneficiar alguém. Na verdade, ele está favorecendo alguém usando um produto do reino de Deus. É isso que Jesus vai dizer que o patrão vai elogiar esse administrador. Está dizendo que nós temos que aprender com ele a pegar aquilo que é do reino de Deus e favorecer pessoas no mundo em que nós vivemos com coisas que são do reino de Deus. Quando eu procuro fazer alguma coisa a alguma pessoa que está ao meu redor, eu não posso esquecer que aquilo que estou colocando à disposição da pessoa não me pertence. Pertence ao reino de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que num dia essa riqueza deste mundo vai faltar. Essa parábola vai completar a parábola do filho pródigo, que saiu de casa e chegou o momento em que sua riqueza acabou, a sua riqueza terminou, mas a riqueza na casa do pai ainda continuava existindo. Se você quiser fazer alguma coisa neste mundo com a riqueza ou com aquilo que você possui, Jesus está dizendo, um dia vai acabar. Mas se você quiser ter um lugar no tabernáculo eterno, é preciso que você possa administrar aquilo que é do reino de Deus. Quando ele disse ao devedor, quanto é que você deve? Ele disse, eu devo 100 barris. Deve a quem? Eu devo ao patrão. De quem são os 100 barris? São do patrão. Então faz o seguinte, eu vou ajudar você para que você possa me ajudar. Eu vou pegar 50 barris de azeite, mas eles são do reino de Deus. Jesus diz o texto, Jesus, o patrão, elogiou o administrador. Porque ele, mesmo que tenha tomado uma decisão que pode ser considerada espúria, ele estava usando aquilo que era do reino de Deus para abençoar ou para ajudar outra pessoa. É disso que Jesus está falando, que o patrão vai elogiar. Imagine você que você está trabalhando numa empresa e Deus colocou você ali como administrador. E você está agora está recrutando pessoas. E você percebe que alguém precisa do emprego mais do que o outro. Mas, no entanto, o outro se colocou melhor, fez melhores entrevistas. E você tem as duas fichas diante de você. E você olha e percebe que este que fez menos pontos
precisa do emprego, a família dele está precisando do emprego, e você pega a ficha do que foi melhor no exame, você joga a ficha dele fora e pega o outro, e você vai beneficiar aquela outra pessoa. Jesus está dizendo que você está usando um elemento do reino dos céus para abençoar outra pessoa. Parece extremamente estranho se nós avaliarmos isso à luz do mundo que nós vivemos, como se nós estivéssemos abrindo mão de alguma coisa que fosse nossa, negociando alguma coisa nossa, para que pudéssemos ganhar à frente. Ele está negociando o que pertence ao reino de Deus. Quando as mulheres vão saber sobre o nascimento de Moisés, e elas chegam até lá, e a mãe de Moisés já havia dado à luz, e elas ficam em dificuldade. As parteiras hebreias, diz a Bíblia, que elas retornaram, e quando o faraó perguntou a elas, a criança já nasceu, vocês mataram a criança no nascimento, e elas dizem, ela já nasceu morta. E aí, diz o texto sagrado, e Deus as abençoou. Na verdade, elas estavam negociando aquilo que era do reino de Deus para favorecer alguém em nome do reino de Deus. Quando Abraão entrou no Egito levando a sua esposa, e perguntaram a ele, ele disse, ela é minha irmã, porque ele sabia que poderiam dar cabo da vida dele ali mesmo, e a obra que Deus tinha para ele não iria se realizar. E diz, e Deus o abençoou, chamado amigo de Deus. Ele não estava negociando em favor próprio, mas estava negociando do reino de Deus em prol do reino de Deus. A Igreja Batista do Éden, em São João de Meriti, onde tem um encontro radical, tinha um pastor chamado Antônio Alves Anuda. E numa terça-feira, o coro da igreja estava ensaiando no departamento de música, e entraram 2 ladrões armados, renderam o coro, o regente do coro, o pianista do coro, e eles renderam aquelas pessoas todas em pleno ensaio, começaram a tirar os relógios das pessoas. E o pastor Antônio Anuda estava passando e ouviu, e entrou na sala, e o ladrão olhou para ele e disse, o senhor é o pastor? E ele disse, não, o pastor está viajando. E aí, o ladrão tirou o relógio das pessoas, foram embora os 2 ladrões, e uma irmã virou para o pastor Anuda e disse, pastor, que coisa feia, o senhor mentiu. E ele disse, irmã, o que a irmã queria que eu fizesse? Que dissesse a ele que eu sou o pastor, e ele fosse para mandar abrir o cofre da igreja, abrir a tesouraria, e levar o que tem da igreja. A igreja precisa do que está lá. E aí ele tentando explicar isto, eu nunca consegui entender. Há alguns momentos na vida, Jesus vai elogiar que esse administrador, que em alguns momentos você tem dificuldade. Não estou falando de você trapacear o outro para tirar vantagem para você. Não estou falando de você enganar o outro para tirar vantagem para você. Estou falando que Jesus diz nesse texto que esse administrador administrou aquilo que era do reino de Deus para beneficiar outra pessoa. Ele não era proprietário. Ele não era dono dos outros 50 barris. Aquele homem foi abençoado por aquilo que era do reino de Deus. Que dificuldade para entender esse texto. E aí Jesus diz, quando a riqueza deste mundo acabar, você que usa o reino de Deus para abençoar outras pessoas, você vai encontrar um lugar no tabernáculo eterno. Ainda bem que eu não serei o juiz, e nem você, mas o próprio Jesus Cristo será aquele quem vai julgar aqueles que administraram o que pertence ao reino de Deus para abençoar outras pessoas. Pense nisto, da dificuldade. Mas Jesus diz, porque a pessoa que é fiel ao Senhor no pouco, vai ser fiel no muito.
E aquele que é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Não adianta ter o reino de Deus à sua disposição, ele vai continuar infiel no relacionamento com Deus e no relacionamento com outras pessoas. Ele vai perder a capacidade de administrar o que é do reino de Deus em favor do reino de Deus. É uma dificuldade de entender, sim. Pense em alguém, por exemplo, que recebe um salário, e essa pessoa, ao receber esse salário, diz: este mês estou com uma dificuldade e eu não vou dar o dízimo. Por que você não vai dizimar? Porque eu preciso do dinheiro. Eu vou usar o dinheiro. Jesus disse: está usando a riqueza deste mundo para si próprio. Mas imagine alguém que em determinada circunstância diga: eu tenho valor para dizimar, mas eu tenho alguém que precisa do remédio. Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou usar aquilo que é do reino do Senhor para abençoar esta pessoa desta vez. Ele não está usando o que é dele, está usando o que é do reino de Deus para abençoar outra pessoa. É disto que Jesus está falando. É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Pessoas que usam coisas do reino de Deus para abençoar outras pessoas. Pastor, então eu posso não dar o dízimo, entregar para outra pessoa onde eu quiser? Você pode fazer com o dízimo o que você quiser. Porque nesse texto diz que foi chamado o administrador e ele disse: presta conta da sua administração. Você terá que prestar contas sempre, sempre prestar contas. Vamos orar ao Senhor? Eu posso administrar do jeito que eu quiser, mas eu tenho um patrão que é dono de tudo que eu estou administrando. Quando alguém me liga e diz: pastor, o senhor pode levar a minha mãe ao hospital no Rio de Janeiro? E eu coloco a pessoa dentro do carro. E eu dirijo o carro com o meu combustível, pago o pedágio com o meu dinheiro, e não cobro daquela pessoa coisa alguma. Estou administrando o que o Senhor me deu para administrar, mas estou administrando em favor do reino de Deus. Um dia o Senhor vai me chamar e vai dizer: Celso, presta conta da sua mordomia, presta conta da sua administração. Ele saberá que eu não gastei o que era dele. Eu não gastei em favor de mim mesmo. Ele saberá onde você gastou. Ele saberá. E nós teremos a responsabilidade de prestar contas ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Mas, ó Deus, o Senhor é justo. E o Senhor nos colocou como administradores do reino do Senhor. Cada crente em Jesus recebeu uma administração. Uns receberam 100 talentos, outros 10. Outros receberam um talento só. Mas todos somos administradores no reino do Senhor. E, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, para que sejamos fiéis ao Senhor, naquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Ó Deus, concede-nos discernimento, para que de um modo justo, equânime, possamos, ó Deus, aplicar o que o Senhor está colocando à nossa disposição, aplicar em favor do reino do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.